Silvano, Isabel. Eu faço. Eu então, faço. Opa, quem falou? Hoje temos dois para fazer. Tira 2 ou para o Verônica! ímpar. Não, Isso é primeiras raridade, hein? damas. Olha que Como assim a beleza. raridade? Primeiras Não é damas. não. Primeiras damas, viu, Verônica? Então, vamos lá, Verônica, ficou para você. Acho que já Senhora. podemos começar, né, Ronaldo? Já, sim. Podemos? Tá lá. Então, Então tá. pode começar, Verônica. Vamos apaziguar os nossos corações, tranquilizar os nossos pensamentos, nos conectar com os nossos mentores, com os mentores do João Batista, da casa que nos acolhe, nos dá o ensinamento, nos dá o apoio necessário. Que hoje possamos encontrar na aula de hoje o ensinamento que a gente pode levar para a nossa semana e levar para o resto da vida. E também possamos semear as palavras que aqui nós aprendemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livrai-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Mona Lisa. Eu tô com a Mona Lisa na cabeça. É que eu tô vendo o rostinho da Mona Lisa aqui. Obrigada, Verônica. De nada. De nada. Ô, Verônica, mais uma para confundir você, hein? Pois é, né? Tudo bem, não tem problema. É que eu estava com a Mona Lisa na tela e eu acabei falando o gravando? nome dela. Tá gravando. Tá Tá no gravando. automático, eu já deixei no automático a gravação já. Depois eu edito. Olha, o Ronaldo tá grande, gente. Ele faz edição já, gente. Não? Eu tava vendo. Eu sim. Uhum. Ah, tá. Alguém quer um chá? Ai, que delícia, hein? De camomila? Não, é chá preto. Ah, não gosto. Não? Então, mas no Chile a gente só toma chá preto, né? A Carol ama chá preto. Jura? Nossa. Ela falou para você deixar no armário dela lá, o número 2. Pois é, eu tenho um monte aqui. Se for chileno, então ela vai amar. Ah, é? Eu vou levar. Na semana passada, na outra semana, quando eu fui, vocês não foram. Danilo estava todo entusiasmado. Essa semana a gente vai. Vocês vão essa semana? Vamos. Então tá, eu levo uns saquinhos de chá para vocês. Tá bom. Então, semana que vem também, viu, Verônica? Não, essa semana. Bom, vamos começar? Sim, senhora. Bom, hoje Vou a gente fechar vai o falar no microfone. capítulo 12, Perfeição Moral, as virtudes e os vícios. Eu estava pesquisando, né, o que era virtude e vício, para poder fazer um entendimento melhor, e eu fiquei surpresa com vício, né? Eu nunca tinha parado para ler o que era vício. Eu achava que vício é algo que você faz repetida vezes. E vício não tem essa tradução. Vício tem a tradução de que o que tem defeito, o que é imperfeito é vício. Aí eu entendi por que o capítulo traz moral, virtudes e os vícios. E a virtude é aquilo que você faz, que você tem de bom, que você tem de bem. E o vício é o contrário, seria o contrário. Olha que interessante. Alguém mais pensou como eu ou não? Eu achei que vício era uma coisa que você não conseguia deixar de fazer algo. Pois é, foi o que eu imaginei. Eu não Eu consegui tinha deixar de vício que fazer. realmente era uma coisa que você não conseguia, né, deixar de fazer. Pois é, aí eu vim consultar o dicionário e ele diz que vício é defeito ou imperfeição grave de pessoa ou coisa. Quer dizer, qualquer deformação que altere algo física ou funcionalmente. Interessante isso, né?
Mas se você for ver também no nosso dia a dia, tem aqueles produtos que a gente compra que quando eles perdem a garantia, mas eles acabam apresentando algum defeito, dependendo do defeito, eles consideram vício oculto que eles falam, né? É daí que vem a palavra vício oculto. E aí a empresa é obrigada a trocar independente do tempo de garantia. E olha que interessante, eu não sabia disso, Verônica. Não. Também nunca passei por isso. Nunca não tive essa oportunidade de passar por essa situação para ter. Mas eu falei, nossa, como a gente falta informação ainda para nós, né? A gente vai na onda do que escuta e não para realmente observar e verificar se aquilo realmente é real e passa, né? Você vai jogando uma palavra achando que é uma coisa e é outra. Bom, o Livro dos Espíritos começa com Allan Kardec perguntando, né? Qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos respondem que todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ou arrastamento das tendências, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segundas intenções. Eu fiquei parada nessa parte, sem segundas intenções. Será que a gente já consegue fazer as coisas para o outro sem segundas intenções? E essa semana eu me deparei com uma situação bem interessante de uma pessoa que estava ela estava com depressão grave, sofrendo, tomando medicamento, e quando ela me trouxe essa demanda, a queixa dela era a família, o reconhecimento da família, que ela faz tudo pela família, ela faz tudo pelos irmãos, ela faz tudo pelas pessoas ali ao redor dela, e ela não tem reconhecimento, que ela ama todo mundo, ela se preocupa com todo mundo, e o que doía nela era justamente não ter esse retorno. E aí, a hora que eu estava lendo isso, eu me lembrei desse caso, porque eu parei para pensar. É interessante como o fato de alguém não retribuir as coisas que você faz, o quanto isso altera o nosso padrão vibratório e acaba até mesmo nos adoecendo, porque a queixa dessa pessoa era justamente a falta de reconhecimento familiar, de fazer tudo para todo mundo, porque ela faz com amor, ela dizia. Eu me interesso. Mas se ela se interessa e faz com amor, que diferença faz ter ou não reconhecimento? Então, isso nos coloca para refletir a respeito do quanto nós ainda estamos num degrau da nossa evolução que nos coloca diante de interesses, porque, na verdade, você faz para o outro, mas você faz ainda esperando reconhecimento. Não é uma coisa realmente vinda de dentro. Eu lembro que quando nós estudamos a respeito da palavra piedade, também foi uma surpresa para mim na época, porque eu considerava a palavra piedade como sentir pena, como sentir dó. E no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos eles retratam piedade, mas de outra maneira. Piedade é quando você já está em condição de se colocar realmente no lugar do outro e sentir profundamente o que o outro está sentindo. E isso é muito interessante, porque ter piedade está mais semelhante a ser empático do que ter dó. Percebe a diferença? E eu acho também, Sabe o Tânia, que que quando passou a na minha gente cabeça tem... agora? Oi, desculpa. Não, pode Pode falar, falar. Karina, pode falar. Fala você que eu falo demais, pode ir. Passou pela minha cabeça agora um seguinte, parece que quando a gente faz as coisas para as pessoas mais próximas da gente, a gente espera mais do que quando a gente faz para quem não é próximo. A impressão que eu tenho, por exemplo, se eu vou fazer... se eu faço alguma coisa para alguém na rua, encontrei alguém, está precisando de alguma coisa, eu vou e faço alguma coisa.
essa coisa vai muito mais sem esperar nada do que se a gente faz, depende para alguém da família. No final, a gente sempre fica assim, poxa, mas no final eu faço tudo pela família e a família não faz nada por mim. Não sei, me passou agora pela cabeça, ouvindo você falar, que eu acho que quanto mais afastado é o nosso elo com quem a gente contribui, digamos assim, menos a gente espera. É verdade, porque... Por que será? Será que alguém Por que saberia dizer será? por quê? Tem uma razão para isso. Alguém tem uma Nós somos tese? muito imaturos. Ego. Ego, por isso, porque a gente sempre acha que quem está perto tem a obrigação de nos reconhecer por fazermos alguma coisa para ele. Também. Então, eu Concordo acho com que, você. na verdade, quando a gente... E é muito interessante, quando a gente pensa, para pensar, a gente faz muita coisa para as pessoas que não nos devem, por assim dizer, na nossa cabeça, que não nos devem o reconhecimento, a gente faz, a gente estende a mão, a gente ajuda, e muitas vezes para a própria família não se faz isso. Fala, a gente conhece fulano está sempre desse jeito. A gente sempre faz, sempre está com algum piti, com alguma coisa, eu tenho sempre estar ajudando. Só que também tem o outro lado. Muitas vezes a gente começa a fazer, vai fazendo para os outros, seja da família, seja para estranhos, e a gente esquece de fazermos para nós mesmos. Então, eu acho está muito mais para nós mesmos, em primeiro lugar, não é ser egoísta, mas como eu posso ajudar uma outra pessoa se eu estou com depressão, se eu não me sinto bem com determinada situação e eu continuo naquela situação. Então, eu acho que é uma via aí de mão dupla, não é somente para o outro, é para nós também. Exatamente. Tem muito mais a ver conosco do que com o outro. Pode falar, Silvano. Será que você perguntou por que a gente a gente cobra mais a família do que pessoas mais distantes, né? Será que isso não está ligado também à questão do porquê que a gente reencarna em certas famílias, tipo assim, reminiscências do passado, que qualquer coisinha que a gente reprove nas pessoas mais próximas, a gente cobra muito mais forte do que pessoas mais distantes. Que a gente é muito mais sensível com as coisas que a gente sofre da família do que com estranhos. Muitas vezes a gente não aceita de pessoas da família aquilo que a gente aceita de pessoas mais distantes, né? Aquilo mexe mais com a gente. Eu, assim, se alguém quiser comentar, eu vou fazer um comentário no que você falou. Eu acredito que a família, ela está muito mais relacionada em relação eles são ferramentas e é através deles que nos vêm os ensinamentos de que nós necessitamos. Então, eles estão muito mais para ferramentas, para que a gente possa trabalhar as nossas más tendências, do que ficar realmente aguardando. Eu vejo, quando você aguarda muito da família, o que você não consegue, como você falou, aceitar determinadas situações da família, eu vejo mais para o lado do que a Verônica falou, muito mais arrogância da nossa parte, uma preponderância a se valorizar demais e achar que o outro também tem que te valorizar. E vejo a família num sentido de eles são ali as pessoas que vão fazer com que nós tenhamos as experiências que a gente necessita ter. A gente vai ter as experiências que necessitam através deles. Eles são ferramentas colocadas diante de nós para que nós possamos trabalhar as nossas más tendências, a gente obter as experiências que necessitamos nesse mundo. Mas isso é um entendimento meu. Se alguém quiser comentar o contrário, fica à vontade. O teste, né? O maior teste que a gente tem está ali
na família, né? Eu entendi, eu concordo também com isso aí. Tânia, Pode falar, Macari. como você colocou lá no início, caridade sem segundas intenções. E tudo isso sem segundas intenções nós estamos falando. Quando foi a Karina que falou que você faz a caridade para um estranho, você não cobra, lá no nosso subconsciente nós estamos cobrando sim, fazendo uma barganha com Deus. Olha, Deus, eu estou fazendo caridade para ele, tá? Já é uma segunda intenção. Você sabe que aquele estranho não vai ter oportunidade de te retribuir. Então você faz essa barganha com Deus. Olha, estou fazendo caridade para ele. Agora, em casa, qual é a segunda intenção? A pessoa está ali sempre, eu vou fazer isso, mas também lá no seu subconsciente, você espera um retorno lá para frente. Então, é sempre uma barganha das pessoas. Eu vi um cidadão dando um exemplo desse tipo de caridade, que é quando você vai ajudar um animal, um animalzinho, tá? Encontrou um animal preso aí numa coisa lá, ele pode ser até um animal perigoso, você vai ajudar sabendo que ele não vai te retribuir, pelo contrário, ele pode até te agredir. Então ele fala, esse é o tipo de caridade quando você aplicar isso com relação às pessoas, aí é caridade verdadeira. Até vou complementar, né? Pegando da fala da Karine, por que talvez a gente também não... é mais fácil fazer caridade do lado de fora e não sentir. Justamente por isso, porque está do lado de fora. Então, talvez você nem veja mais a pessoa. Então, dói menos do que a família que está perto, que está ali, às vezes, todo dia. Em algum momento, ela está mais presente. Então, quer dizer, dói mais. Mas eu gosto do Livro dos Espíritos e da doutrina justamente porque ela traz uma reflexão para tirar, muitas vezes, fazer com que nós possamos nos colocar num degrau onde todos estão, porque ninguém está num degrau mais alto, ninguém é melhor que o outro. Todos temos virtudes, temos vícios, temos defeitos, todos somos vulneráveis, frágeis, e estamos sempre prontos para falhar em algum momento, em algum ponto. Então, nós estamos aqui muito mais para aprendermos com essas falhas, a não nos culparmos e a seguirmos em frente, do que adoecer com elas, que é o que está acontecendo atualmente, as pessoas estão adoecendo, porque o que é a depressão? O que é a ansiedade? O que é a síndrome do pânico? Tudo está relacionado com o que realmente somos, quem somos e como somos. Os espíritos continuam. Há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham de lutar com nenhum sentimento contrário. Têm elas o mesmo mérito daquelas que têm de lutar contra a sua própria natureza e conseguem superá-la? E os espíritos, eles respondem que os que não têm de lutar é porque já realizaram progresso, quer dizer, aqueles que não lutam, que parece fácil, a gente conhece pessoas assim, né? Que estão sempre fazendo bem para a outra, parece tão fácil. Eu conheço algumas pessoas que eu vou confessar que às vezes eu tenho inveja delas, eu gostaria de também ter essa facilidade, mas eu não tenho. E vem assim, natural. Então, quer dizer, os espíritos já dizem que elas já passaram por tudo isso. Então, elas já têm essa experiência naquela programação, né, que a gente vem das tendências, ela já tem essa experiência trabalhada. Então, para ela é fácil fazer esse tipo de obra, ter essa facilidade de auxiliar, de ajudar, de doar, de se entregar, porque a gente vê que tem pessoas que se entregam com uma facilidade e elas demonstram fielmente que está tudo bem, se a outra não der, não considerar, se a outra não reconhecer, não vai ter problema, não vai afetá-la ao ponto de desestruturá-la emocionalmente, coisa que não acontece conosco ainda, né?
Por isso que eu falei da imaturidade. Você vê que nesse momento a gente. Eu lembro da frase que Jesus fala, que é orai e vigiai. É isso, Ronaldo? Uma vez o Ronaldo me corrigiu e agora eu não lembro, mas qual que é a regra? Vigiai e orai. Primeiro você vigia, depois você ora. Pois Tem é, sentido nisso também. exatamente. E É aí vigiar os você. seus pensamentos, daí você ora. Não é que você não tem como você orar se sua cabeça está toda cheia de preocupação, problema. Como é que você vai orar? Né? Você tem que esvaziar isso, né? Você se vigia, tira tudo isso de você. O Entra som em está paz, falhando. você É ele que está Ronaldo, falhando, eu estava achando que era o Eu meu também, que eu estava achei falhando. que era a minha internet. Eu falei, nossa, Eu acho que é a caiu. internet É minha dele. internet que está. Minha internet está oscilando, né? Que eu falei assim, primeiro você tem que esvaziar a mente dos seus problemas, daquilo que está te incomodando espiritualmente, te angustiando, está tirando sua paz. Quando você consegue essa paz, essa tranquilidade, você ora. Porque quando você vai orar pensando nos problemas, nas dificuldades, no amanhã, quer dizer, sua oração não vai ter, né, aquela força que teria se você tivesse em estado bem de pacificação, por assim. E esse estado de pacificação que o Ronaldo está se referindo é justamente um estado que nós não temos. Para a gente poder ter esse estado de pacificação, existem vários exercícios, hoje a gente tem disponível, tem até na internet, a gente já fez aula sobre isso, que é a meditação, reiki, sabe, você realmente fazer alguma atividade que te ensine a controlar os seus pensamentos, porque controlar os pensamentos é muito difícil. E quando você está passando por alguma situação difícil, ou algum problema, seja ele de que espécie for, se torna ainda mais difícil. Por exemplo, ontem eu estou passando uma situação aqui em casa e essa noite eu praticamente não dormi. Eu não sei se vocês notam, eu estou até com o olho inchado. Eu não consegui relaxar, eu não consegui, sabe? Eu ficava ruminando os pensamentos. Então, quer dizer, o que é isso? Isso é falta de tranquilidade, isso é falta de paz. Quer dizer, essa paz que parece muito distante de nós. Porque quando Jesus diz, eu te dou a minha paz, olha que poder, eu te dou a minha paz. Mas que paz é essa? Que nós temos tanta dificuldade de ter. Dani, você sabe que quando eu tenho algum tipo de problema, assim, que me tira o sono, eu faço... a meditação, quando a gente está ansiosa, não vai, né? Não vai de jeito nenhum. Eu tenho um caderno que eu vou escrevendo como eu me sinto, e aí eu vou me tranquilizando, porque eu vou deixando isso tudo nesse caderno. E aí eu consigo me tranquilizar para poder meditar e depois eu consigo dormir. E você vê que os espíritos aqui nessa resposta, eles falam a respeito de um outro mundo. Quer dizer, nós estamos aqui vivenciando essas experiências, vivenciando essas dores, vivenciando essas contradições, estamos aqui adoecendo, estamos aqui nos curando, estamos aqui vivenciando uma vida que muitas vezes nós não conseguimos ser vencedores, como diz no Missionários, completistas, e aí temos que tornar a refazê-las, que aí vem o karma, que algumas pessoas se referem, e tornar a refazer, e volta novamente para tornar a refazer, mas a pergunta é até quando continuaremos retornando para refazer? Mas eles deixam claro que, à medida que nós vamos avançando nesse processo de progredir espiritualmente, vamos avançando em outros mundos, e vai chegar, assim, um momento onde nós conquistaremos essa paz, onde essa paz estará tão dentro de nós, que vai nos dar a possibilidade de migrarmos para mundos onde realmente existe paz. Então, quando você lê, te dá um conforto, te dá uma esperança de saber que você está nesse progresso, você está nesse caminho, e que é possível você alcançá-lo. Mas eu gostei da sua sugestão, Verônica.
Eu não fiz isso ainda, mas eu vou tentar. Nós estamos tudo cheio de exercício, Tânia. Nós estamos cheios dos Não, porque, exercícios. na verdade, eu acho que é assim, o que eu aprendi da seguinte maneira, o que é a nossa ansiedade? A gente se preocupar com o futuro, né? E quando a gente começa a se preocupar com o futuro, vai tudo atropelando uma coisa, vai atropelando a outra, vai atropelando a outra, vai atropelando a outra. Quando você coloca no caderno, quando você dá uma ordem, um discernimento para a sua preocupação com o futuro, você consegue tranquilizar a sua mente, porque você está vendo que ali está certinho do jeito que tem que ser. Na sua cabeça tem que ser, não é que vai ser. E aí eu consigo me tranquilizar, eu consigo meditar, eu consigo fazer leitura. É assim. Essa é uma atividade, um exercício muito legal. Eu confesso que eu ainda não me atentei a ele, apesar de conhecê-lo também. Mas você dá para perceber que, veja, nós temos recursos. A gente tem recurso. A gente só precisa realmente utilizar, usar dele, fazer bom uso dele. Os espíritos continuam, né? E a Kardec pergunta: à parte os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício mais característico da imperfeição? O que seria a imperfeição, ou o indício mais característico a respeito da imperfeição? E os espíritos falam que o interesse pessoal. As qualidades morais são geralmente como a douração de um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para o mundo um homem de bem, mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam, em geral, a certas provas e basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir o fundo. O verdadeiro desinteresse é de fato tão raro na Terra que se pode admirá-lo como um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um indício notório da inferioridade, pois quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Gente, a hora que eu li isso, me deu um tapa na cara. Me deu um tabefe, assim, pá, pá, pá. Porque esse mundo que nós estamos vivenciando nesse momento, com a tecnologia, com a internet, com computador, com um celular, que é um computador, e que você faz tudo pelo celular, e você fica direto no celular, e as pessoas estão diretos no celular. Quer dizer, se perdeu tanto o interesse de estar com pessoas, de se relacionar com pessoas, porque o relacionamento que a gente vê as pessoas tendo através do celular, do WhatsApp, de link, sei lá, e um mundaréu de coisa. E você para perceber que, olha o movimento que isso está dando, olha o movimento que isso está fazendo, e o quanto mais afastados nós estamos do valor real da vida. Porque quando eles falam que o interesse pessoal é uma das piores tragédias que pode acontecer com o ser humano, onde nós estamos envolvidos nisso tudo? Aonde existe um pouquinho de nós em cada situação dessa? Será que eu consigo olhar para isso? Será que eu consigo ver isso? Tânia, Pode falar. você está falando aí de tecnologia, WhatsApp, celular. Isso é um dos motivos principais da depressão, né? Óbvio, já sempre teve depressão na época do Kardec falava de melancolia, mas nós perdemos esse contato olho por olho, olho com olho, não olho por olho, olho com olho, olhar no olho, o abraço. Isso faz toda a diferença. E olha que nós estamos nos acomodando. Olha a dificuldade que nós temos de retornar no presencial. Que está acomodado. Eu estou aqui em casa, você olhar aqui a bagunça, tá? Ninguém tá vendo, acabou, desligo, vou para o meu quarto, para o meu banho, já estou em casa. Então, está acomodando, nós estamos pegando esse contato, e o ser humano é o ser mais gregário que existe, ou seja,
é o ser que mais precisa do contato um com o outro, e nós estamos nos afastando por causa da tecnologia. Até porque as nossas experiências espirituais estão na relação, né? Aí entra o contexto da família. Por que que existe a família? Porque as nossas experiências está no contexto da relação com o outro, da comunidade, né? E Kardec continua perguntando: há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam os seus haveres sem proveito real, por não saberem empregá-los de maneira razoável. Terão, por isso, algum mérito? E aí os espíritos respondem: tem o mérito do desinteresse, mas não o do bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida é sempre, pelo menos, uma falta de juízo. A fortuna não é dada a alguns para ser lançada ao vento, como não o é a outros para ser encerrada num cofre. É um depósito de que terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que poderiam ter feito e não o fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter enxugado com o dinheiro dado aos que, na verdade, não estavam nem necessitados. Então, você vê que nós temos todos os recursos necessários para vivermos bem. Nós temos condições, nós temos possibilidades, nós temos o planeta inteiro ao nosso dispor materialmente, nos dando todo o recurso de sobrevivência. Só que o nosso interesse pessoal é muito grande. E aí a gente vê essa gleba de diversidades. Atualmente na faculdade, a gente tem estudado muito a respeito da diversidade, da inclusão, tem se falado muito na inclusão. Semana passada eu lembro que o Macário comentou alguma coisa a respeito também sobre esse tema. Mas o que é inclusão? Será que nós já estamos prontos? Ou será que ainda vai faltar milênios para que nós possamos olhar para o outro como olhar para nós mesmos? Aquele que faz o bem sem visar a uma recompensa na terra, mas na esperança de que lhe seja levado em conta na outra vida, e que nessa a sua posição seja melhor, é repreensível, e esse pensamento prejudica o seu adiantamento. E aí os espíritos falam: é necessário fazer o bem por caridade, ou seja, com desinteresse, sem interesse. Tânia, é justamente aquilo que eu comentei, não tinha, sabia que você ia passar esse texto aí, da pessoa que faz lá um desconhecido, mas esperando recompensa lá no céu. Então, de alguma forma, ele está com algum interesse. Pois é, e o que eu consigo fazer sem interesse? Será que eu já consigo fazer alguma coisa? Sem interesse mesmo, nenhum, de nada. Essa é uma reflexão que a gente precisa trazer muito para o nosso coração. Exato, Tânia, desculpa de novo. Então, uma música, acho que você já comentou que gosta dessa música, que a pessoa faz com interesse alguma coisa, mas ajudou aquela pessoa. De alguma forma, ajudou. Aí tem uma música que eu gosto muito que fala que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Fica sempre um pouco de perfume na mão que oferece rosas. É linda essa música. Aí nos remete também quando a gente faz o trabalho lá no centro espírita. Como é gostoso trabalhar na casa espírita. Como nos faz bem, como nos renova. Como nos traz alegria, satisfação. Não a satisfação de estar ali trabalhando, não. É uma satisfação tão diferente, é um sentimento tão gostoso, é um sentimento tão bom. É nesse momento que você percebe a diferença de um sentimento de satisfação, de estar atuando num trabalho onde várias pessoas também atuam e fazem aquilo com amor,
de um trabalho que também gera interesse, mas que não tem esse amor. Porque o que é o amor? Será que nós já estamos em condições de saber o que é o verdadeiro amor? Porque Jesus dizia que o amor liberta. E que liberdade é essa? Que libertação é essa que tanto Jesus falava que para nós ainda soa de forma incompreensível? Mas Kardec continua dizendo, mas cada um tem o desejo muito natural de progredir para sair da situação penosa desta vida. Verdade, eu também. Os espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse fim. Será, pois, um mal pensar que pela prática do bem se pode esperar uma situação melhor? Tem uma fala do Rossando Kringen numa das palestras dele, que ele está falando a respeito disso. Ele está falando, quando você vai fazer um trabalho espírita, achando que você vai ganhar bônus horas, e aí você já vai chegar na espiritualidade lá, depois de desencarnar, com alguns bônus horas a mais, né? E aquilo vai ser acreditado ali, então, como que vai ser? E aí você sai dessa vida, vai para a espiritualidade e não tem bônus horas nenhum, e aí você fica lá, como assim? Tem até E uma os espíritos... psicografia, desculpa, de Chico lá esqueci o nome dele, que era o da Odeon lá, que foi presidente da Federação Espírita, que ele chegou no lado de lá da espiritualidade sem luz nenhuma. Como assim? Ele era o diretor da Federação Espírita Brasileira. Pois é, como assim? E aí eles falam, não, né? Mas aquele que faz o bem sem segunda intenção, pelo prazer único de ser agradável a Deus e ao seu próximo sofredor, já se encontra num grau de adiantamento que lhe permitirá chegar mais rapidamente à felicidade do que o seu irmão, que mais positivo faz o bem por cálculo e não pelo impulso do ardor natural do coração. E ele pede até para a gente voltar lá para o item da pergunta 894, que está falando a respeito disso. Mas aí a gente pensa em nós, pensa em cada um, vai, cada um pensando em si mesmo. Você, por um acaso, está fazendo bem para poder desencarnar bem? Eu já ouvi isso. Eu vou fazer o bem para poder desencarnar bem. Olha que legal, até rimou. Todos nós vamos passar por perturbações ao desencarnar. Todos nós. Mas sair dessa perturbação vai depender também do nosso estado de consciência moral. E Kardec continua, não há aqui uma distinção entre fazer o bem ao próximo e cuidar de se corrigir dos próprios defeitos. Concebemos que fazer o bem com o pensamento de que nos seja levado em conta na outra vida é pouco meritório, mas emendar-se, vencer as paixões, corrigir o caráter, visando a se aproximar dos bons espíritos e progredir, será igualmente um sinal de inferioridade? E os espíritos falam que não. Por fazer o bem, queremos dizer ser caridoso, quer dizer, ele está falando de caridade, os espíritos estão falando de caridade, mas o que é caridade? Há pouco tempo atrás eu achava que caridade era catar as roupas velhas que eu tinha e levar para a casa espírita. Há pouco tempo atrás, eu acreditava que caridade era quando você abre o vidro do carro e dá lá R$1, R$2, R$3 que você tem na carteira para aquela pessoa que está pedindo ali no semáforo. Então, o que é caridade? O que é a verdadeira caridade? Aquele que calcula o que lhe pode render cada uma de suas boas ações na outra vida ou mesmo na vida terrena, procede de maneira egoísta. Mas não há nenhum egoísmo em se melhorar com a intenção de se aproximar de Deus, pois esse é o objetivo que todos devem ter em vista. A gente já fez aula a respeito disso, a respeito da intenção. O que vale é a nossa intenção.
a nossa real intenção. Porque eu posso não estar percebendo a tua intenção. Você pode não estar notando a minha intenção, mas Deus conhece quem eu sou. Deus sabe quem realmente eu sou e qual é a minha intenção. E é essa que vai valer. Então, voltar o olhar para si mesmo é muito importante. Apontar o dedo para o outro, mas depois olhar para si mesmo e se perguntar, será que eu faço mesmo? Será que eu sou assim também? Como eu disse alguns dias atrás, a gente tem uma facilidade muito grande de olhar para a pessoa, isso é para qualquer pessoa, tá? E dizer o que nós achamos dela. Ah, mas eu acho ela muito antipática. Olha lá o jeito que ela está falando. Ah, mas se ela fosse diferente, não seria assim. Então, a pergunta é, quem você pensa que você acha realmente que você pode se dar o direito de dizer para o outro os defeitos dele? A gente mal conhece os nossos. Ô, Tânia, Tânia, Pode falar. fala, Macário. tá, rapidinho. Falando isso, mais velho. sabe quem é você? Os mais velhos, né? O Mário Sérgio Cortella tem um videozinho lá. Fala, sabe com quem você está falando? É interessante você dar uma olhada nisso daí. Pode Pode falar. falar, Ronaldo. Ô, Tânia, volta anterior aí, rapidamente, faz favor. Como que faz isso aqui? Você está pedindo demais, pera. Ronaldo. É só anterior, é só com a setinha para baixo ou para cima que ela volta. Voltou? Isso. Então, Voltou. você voltou. Então, essa questão aqui é bem interessante a gente observar, porque ela vamos dizer assim, ela tem duas conotações aqui que a gente observa, né? À primeira vista, parece que está falando só de fazer o bem por interesse, mas aqui que ele coloca quando os espíritos respondem, ó, quando você faz o bem, né, que pratica boas ações com interesse em ganhar algo na outra vida, ou seja, eu estou fazendo bem porque quando eu desencarnar, eu vou ser bem recebido no mundo espiritual, eu vou com a coluna espiritual, eu vou estar livre do umbral, esse tipo de coisa. Bom, é que ele fala, realmente, isso aqui tem um egoísmo aí por trás, porque você está barganhando, né, essa sua boa ação. Mas ele fala assim, ó, mas quando você faz essa boa ação com a intenção de se aproximar de Deus, é diferente. Porque você está fazendo aquilo para você sentir Deus mais perto de você. Então, eu vou fazer porque quando eu estou ajudando essa pessoa, eu estou sentindo a presença de Deus mais do meu lado, né? Eu não estou buscando outra coisa senão Deus do meu lado, né? Deus dentro de mim. É bem diferente da primeira. Então, nesse ponto aí não é egoísmo, ou seja, você está buscando realmente, né, estar em harmonia, em ligação com Deus. Né? A gente tem que, às vezes, discernir essas coisas para não só colocar no sentido pejorativo da coisa. Tá? É só isso. Não, com certeza, perfeita a sua observação. E E outra aí coisa. entra... Oi, pode falar. Não, você vai completar sua linha de raciocínio, termina, depois eu Não, falo. pode falar. Não, e aí entra também uma outra coisa, falando a questão da observação do Ronaldo e complementando sobre apontar o defeito para os outros, na verdade, nós não conhecemos os nossos defeitos porque nós não queremos olhar para ele. Quando nós olhamos para os nossos defeitos, é aí onde a gente começa a olhar e nós começamos a melhorar. A partir daí é que vem a nossa aproximação de Deus, porque nós melhoramos. Mas não apontar o dedo e falar fulano fez isso, fulano fez aquilo, ou isso não me agrada, porque não tem que agradar ou não. A partir do momento que eu conheço os meus defeitos, o outro a gente ajuda também a melhorar. Exatamente. E quando ele coloca, né, que essa aproximação de Deus, o que é se aproximar de Deus?
né? Porque também é outra situação que talvez a gente não conheça tão perfeitamente assim. O que é aproximar de Deus? O que é se sentir próximo de Deus? E a coisa do defeito, do vício e da virtude está muito mais relacionada a nós do que ao outro. Desde que a vida corpórea é apenas uma efêmera passagem por este mundo e que o nosso futuro deve ser a nossa principal preocupação, é útil esforçar-nos por adquirir conhecimentos científicos que se referem somente às coisas e necessidades materiais? E ele fala, sem dúvida, o que ele quer dizer com isso? Que quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor para nós, seja ele material, científico, espiritual, é um conhecimento, e esse conhecimento ele vai agregar nos aprendizados que nós estamos realizando nesse mundo. Primeiro, isso vos torna capazes de aliviar os vossos irmãos. Depois, vosso espírito se elevará mais depressa se houver progredido intelectualmente. No intervalo das encarnações, aprendereis em 1 hora aquilo que na Terra demandaria anos. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem mais ou menos para o adiantamento, porque o espírito perfeito deve saber tudo e devendo o progresso realizar-se em todos os sentidos. Todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. De 2 homens ricos, um nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade. O outro deve sua fortuna ao seu próprio trabalho. E todos os dois a empregam exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual deles é mais culpado? Qual deles o mais culpado? Eu gostaria de saber o que vocês acham que os espíritos responderam. Quem leu o livro está fácil. Agora, quem não leu? Não tenham medo de responder, gente. O que vocês acham? Qual é o homem que tem mais mérito aí? Que tem mais responsabilidade? Aquele que trabalhou... O que trabalhou para conseguir o que tinha. Quem mais? Só a Karine? Trabalhou. Vamos ver? O que conheceu o sofrimento. É o que trabalhou. Ele sabe o que é sofrer. Conhece a dor que não alivia, mas, como geralmente acontece, nem sempre lembra mais. Quer dizer, quantos vão, né, pela dor e esquecem e acabam não realizando grandes obras porque esquecem, porque não fazem, porque sucumbem, porque se aniquilam, e aí vai um mundaréu de adjetivos. Mas é isso mesmo. Aquele que acumula sem cessar e sem beneficiar a ninguém terá uma desculpa válida ao dizer que ajunta para deixar aos herdeiros? Que eu preciso ganhar muito dinheiro para poder, a hora que eu for embora, os meus filhos ficarem bem. Será errado? Mas como é que eu vou ensinar para os meus filhos que eles têm que ficar bem se eles não vão suar pelo dinheiro deles? Você sabe que são... Pode falar. Mas isso que Kardec fala aqui, pode observar, é uma conduta de muitos pais na humanidade hoje. Sim, né? Exatamente. A gente fala, mas é uma conduta da maioria deles. Né? Com certeza. Com certeza. O meu marido é um. Às vezes eu falo para ele assim, eu não quero deixar nada para ninguém, eu já encaminhei 3 filhos, estão 3 filhos trabalhando, eles têm que agora produzir a parte deles. Ele acha ruim comigo, ele briga comigo, ele fala que eu sou equívoco meu, que bobagem que eu estou dizendo, imagina, tem que pensar nele sim, tem que deixar as coisas para ele sim. Aí eu fico pensando assim, olha, se ele morrer primeiro que eu, ele tá ferrado, porque eu vou gastar tudo, tá? É um compromisso de má consciência.
Aí Kardec continua perguntando, né? De 2 avarentos, o primeiro se priva do necessário e morre de necessidade sobre o seu tesouro. O segundo é avaro só para os demais e pródigo para consigo mesmo. Enquanto recua diante do mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer uma coisa útil, nada lhe parece muito para satisfazer aos seus gostos e às suas paixões. Peçam-lhe um favor e estará sempre de má vontade. Acorra-lhe, porém, uma fantasia e estará sempre pronto a satisfazê-la. Qual deles é o mais culpável e qual terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Será que existe um lugar pior no mundo dos espíritos? É o famoso menos ruim, né? Aquele que goza é mais egoísta do que avarento. O outro já recebeu uma parte de sua punição. Quer dizer, você percebe? A gente vai se enroscando com essas situações aqui nessa vida, e a gente vai recebendo aqui. E muitas vezes você está se queixando da vida que você está tendo, mas você não percebe que você é o único responsável pelo que está acontecendo com você. Então, a gente entra naquela questão, acho que foi uma aula que eu fiz, que a gente falava a respeito do futuro, foi do futuro. O que acontece para você na sua vida é resultado do que você fez, do que você projetou. Então, o que você está projetando e qual é o resultado que você está recolhendo? Então, muitas vezes esse resultado está aqui, nem precisa ir para a vida espiritual. E essas coisas a gente tem que estar atento para não se deixar influenciar, porque a vida, vamos falar uma coisa que é verdade, a vida é ilusória. Você se deixa iludir com muita facilidade. Se você não estiver atento, vigilante, você se deixa vacilar com muita facilidade. Basta alguém dizer alguma coisa que você não gosta. Pronto, você desmorona em questão de segundos. Tudo que você levou a semana inteira para construir, assim, em questão de segundos, partiu da sua frente. É repreensível cobiçar a riqueza com o desejo de praticar o bem? Eu queria tanto ganhar na loteria. Olha, eu ia ajudar tanta gente. Eu ia comprar casa para os meus irmãos que moram de aluguel. Eu ia ajudar a minha vizinha que passa tanta necessidade, coitada. Eu ia também doar uma parte para o centro espírita. Né? A Nos sua frase, trabalhos a sua sociais. frase, uma parte. Uma parte, porque E a outra eu quero parte? ganhar muito dinheiro, a outra parte ia ficar para mim, claro. Mas né? eu não vi a lista dela, é a vizinha, é os parentes. Ela vai comprar um prédio, vai grande. morar todo mundo junto no mesmo prédio, menos ela, porque ela vai para o outro lado do mundo. Não, com certeza. E aí eu também quero comprar Tânia, minhas você parece que bolsas, está em meus campanha. sapatos. Você parece que está em campanha, Tânia. Me põe na sua lista aí, tá? As promessas de campanha. Pois é. E os espíritos respondem, o sentimento é louvável. Olha que coisa boa. Sem dúvida, quando puro. Mas esse desejo é sempre bastante desinteressado? Não trará oculta uma segunda intenção pessoal? A viajar para o outro lado do mundo. A primeira pessoa a quem se deseja fazer o bem não será muitas vezes a nossa? Pois é. E olha que a gente não precisa ganhar na loteria para fazer tudo isso. A gente faz isso diariamente, sem perceber. Já pensaram nisso? A culpa em estudar os defeitos alheios? E aí? Se é com o intuito de criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é falta com a caridade. Se é com a intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil, mas não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. E aí eu completo, quem de nós não tem defeitos?
porque aí a gente volta na história de Jesus. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E Jesus não condenou. Jesus disse, eles não te falaram nada, quem sou eu para falar? Se Jesus se colocou na posição de quem sou eu para dizer, eu pergunto, quem somos nós que nos sentimos no direito de dizer que gostamos ou não gostamos de alguém? Quem a gente pensa que é? Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais nos outros. Esse é um meio de vos tornar de superior. Superior, quando ele fala aqui, não é melhor que os outros, tá? Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede dóceis. Por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de maneira que não vos possam aplicar aquelas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vizinho e não vedes uma trave no vosso olho. Tânia, Toda vez que eu leio isso, eu fico deprimida, tá, gente? Eu tenho vontade de chorar. ô, Tânia, Pode falar. aqui, quando você falou, esse é um meio de vos tornar de superior, a gente sempre tem que lembrar que esse superior é em relação a nós mesmos, né? Toda vez que a gente fala de buscar a superioridade, que a gente precisa evoluir, procurar a superioridade, é sempre em relação a nós mesmos, não em relação aos outros, né? Exatamente. E eu não quero deixar vocês tristes com isso, tá? Porque eu sei que a gente está longe de alcançar tudo isso, porque normalmente a gente está mais pronto para brigar, para xingar, para espernear, para guerrear, porque talvez nós tenhamos ouvido muito na vida que para vencer na vida você tem que ser um guerreiro. Para conquistar alguma coisa na vida você precisa lutar muito. Então são frases que foram embutidas na infância, na nossa personalidade. Isso forma a nossa personalidade. Então, se de repente você é uma pessoa de pavio curto, não fica triste, porque nós somos criados assim, a gente teve essa cultura, isso é cultural. Só que agora nós estamos no momento que é necessário que nós façamos a mudança dessa chave. A gente não precisa mais guerrear, não somos guerreiros. Ninguém aqui tem espada, ninguém aqui tá, sabe, com aquelas armaduras gigantescas, ninguém vai, você entendeu? Para a guerra, nós não estamos mais nesse momento. E a gente já pode ser pacificadores, já estamos prontos para ser pacificadores. Ninguém mais precisa lutar, porque o mundo não é um ringue. Nós não estamos num ringue. O planeta não é um ringue onde você entra e tem que ficar lutando, viu? Você não tem que lutar, você tem que apenas ser quem você é e ser o melhor que você conseguir ser dentro do seu entendimento. Só uma colocação aqui, que a Carol está escutando a aula, ela falou assim, está parecendo que o mundo é uma coisa de guerreadão, que está parecendo muito, eu estou aqui do lado só dando palpite. É isso mesmo, pode falar. Então, eu acho que aí há uma maneira de entendimento, né? Sim, eu acabei de falar. Cada um com o seu entendimento. Isso. Então, é claro que a gente, desde criança, a gente ouve esses mesmos termos. Você tem que ser um guerreiro, você tem que ser uma guerreira, você tem que lutar muito, você tem que, né? Mas você tem que ser um vencedor. Um vencedor. Só que o grande problema é que a gente está sempre se espelhando nos outros.
Quando fala você tem que lutar, a gente já pensa que é lutar com o próximo. Você tem que ser um guerreiro, a gente pensa que a gente tem que derrubar o próximo. Então, na verdade, a luta, a guerra, é contra nós mesmos. A gente está aqui para vencer as nossas dificuldades, os nossos defeitos. Então, eu acho que o grande problema da humanidade é que a humanidade sempre quer avançar passando por cima do próximo. E não avançar passando por cima dos seus defeitos. Você vê como é cultural isso. Quando você fala em guerra, você não pensa em guerra sozinho, você pensa em guerra com o outro. A guerra está relacionada com o outro. Quando você fala em luta, você tem que lutar com alguém, você tem que lutar. Então, quer dizer, está relacionado com alguém. Você vê que isso é cultural, a gente aprendeu isso. Mas a gente aprendeu isso por quê? Porque nós trazemos isso de muitas esferas passadas. Se a gente pesquisar a história do mundo, viu? Possivelmente nós fomos um daqueles soldados lá cruzados, das cruzadas. Possivelmente nós estávamos ali em algum momento. Se você for para as grandes tribos, possivelmente você estava lá, sabe? Fez parte de uma dessas grandes tribos. Então, tem tanta situação. Para mim, a grande ironia disso é que a guerra mais difícil que a gente trava todos os dias é da gente com a gente mesmo. Da gente, exatamente, era onde eu ia chegar. Porque, como fala a prece do Pai Nosso, no término da prece, não me deixeis cair em tentação. Em qual tentação? Na minha, na que me é própria, na que existe dentro de mim. Quando eu digo me liberta do mal, me livra do mal, de que mal? Desse que eu ainda trago, de más tendências, de vidas que ficaram impregnados no meu perispírito e que eu estou aqui agora. Então, quer dizer, olha como entra tudo no entendimento. Quando eu consigo entender que eu estou aqui vivenciando uma história da qual eu estou aprendendo, eu preciso desenvolver algo em mim, a pergunta é: o que eu estou desenvolvendo em mim? Diante de todas essas situações, nessa nova vida que estamos vivenciando nesse momento no planeta. E aí Kardec continua: é culpado o que sonda os males da sociedade e os desvenda? Isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor só quer fazer escândalo, é um prazer pessoal que se proporciona, apresentando quadros que são, em geral, antes um mal do que um bom exemplo. O espírito faz uma apreciação, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. E aí eu volto, para a frase do Pai Nosso. Revelar o mal, que mal? Esse que ainda me é tão próprio. Tânia, aí a gente entra naquelas 3 peneiras de Sócrates, né? O que se vai falar é verdadeiro, né? É verdade. A peneira da bondade, né? É bom isso para alguém, para a humanidade. E a última, que é útil, né? É a utilidade, né? A verdade, a bondade é a utilidade. É útil para alguém. Então, se não passou por essas 3, para que ficar divulgando essas coisas, né? Procure divulgar coisas boas, né? Hoje em dia a gente vê muito no nosso mundo, onde a tecnologia tomou conta nas redes sociais, a divulgação de tudo que é coisa, né? E às vezes dá até tristeza, né? Indignação que você olha, nossa, as pessoas tanta coisa para postar coisas boas, as pessoas ficam postando coisas assim, da lata de lixo, vamos falar assim, para não dizer outra coisa, né? Mas a gente entende que é a evolução, estado de evolução do ser, né? E esperamos que um dia ele modifique esse pensamento, nem sem fazer crítica, né? Mas é que a gente observa,
né? A gente poderia estar num mundo muito melhor se as pessoas começassem a divulgar coisas boas, sem ficar naquela coisa de ser o primeiro a dar uma notícia ruim, ser o primeiro a postar aquelas cenas de tragédia, sangue saindo e tal. Para que isso? Né? Pois é, perfeito a sua fala, muito obrigada. Agregou bem legal. E aí, Kardec pergunta: como julgar, neste caso, a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? E aí, o que é o escritor? O escritor entra no que o Ronaldo acabou de falar, é a pessoa que divulga. Nós somos escritores, nós estamos divulgando alguma coisa. Nós divulgamos o nosso comportamento, a maneira como nós nos comportamos é uma forma de divulgar quem somos e o que fazemos. Não se aprende pelo exemplo? A gente não viu isso nas nossas aulas? Que a gente aprende pelo exemplo? Então, qual é o exemplo que eu estou divulgando? Quando Jesus diz, vós é testemunho o tempo inteiro. É verdade. Alguém, por um acaso, já cruzou com uma pessoa que não conhece e essa pessoa ouviu você dizer alguma coisa e essa pessoa traz essa lembrança para você? Então, veja, qual é a intenção e a sinceridade que nós, escritores, nós estamos divulgando, fazendo essa divulgação. Isso nem sempre é útil. Se ele escreve boas coisas, procura aproveitá-las. Se escreve más, é uma questão de consciência, que a ele diz respeito. De resto, se ele quer provar a sua sinceridade, cabe-lhe reforçar os preceitos com o seu próprio exemplo. Né? Então, qual é a minha postura? Como eu estou me comportando? Agora, vamos abrir uma aspas, tá? Eu não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo, principalmente agora que eu estou fazendo psicologia. Quando eu comecei a fazer doutrina espírita, que eu comecei a estudar doutrina espírita, é um processo. Você começa a estudar doutrina espírita e você vai aprendendo novas situações. Isso tudo que eu estou falando para vocês, eu não nasci com ela. Eu aprendi na doutrina espírita, os espíritos me ensinaram, as aulas que eu fiz me ensinaram, as pessoas que foram os meus orientadores me ensinaram, as pessoas que eu tive a oportunidade de ouvir fazer palestras, de ouvir exposição do evangelho, me ensinaram. Então, foram coisas que eu fui aprendendo e que eu ainda estou aprendendo, porque muitas delas, gente, eu tenho vontade, às vezes, de me dar um estabefiar. Falou, eu estou lá no centro espírita aprendendo e ainda não faço, como assim? Mas veja, a gente ainda vai esbarrar nesses grandes pedregulhos e vai cair, porque você não vai conseguir de pronto ser um bom espírita, né? Como diz mas Allan Kardec já traz uma frase que é consoladora, né? Que o bom espírito é aquele que se esforça em fazer mudanças, em olhar para suas mudanças, em estar disposto a mudar. Então, quer dizer, já estou num caminhozinho aí. Mas muitas vezes eu pego pessoas falando para mim, mas você não está fazendo psicologia? Mas você não é espírita? Viu? Esses dias eu tive que responder, eu estou fazendo psicologia sim, mas quando eu tiver meu consultório, lá no consultório eu vou ser psicóloga. Aqui eu não sou psicóloga. Então, veja, você vê essa cobrança das pessoas, você vê a cobrança de outras situações, você não vai conseguir ser 100%, então não se iluda, entende o que eu estou dizendo? Quer dizer, não se culpe, não carregue uma culpa desnecessária por, de repente, não estar conseguindo ser o que você está aprendendo. Talvez a gente precise ainda de muitas encarnações, mas olha que legal, isso tudo é aprendizado, isso tudo é cultura, isso tudo é entendimento, que você vai levar com você, como a gente viu no início, tudo que você aprender, você vai levar com você, vai estar registrado. Então, talvez isso que você está aprendendo agora seja mais uma de tantos outros aprendizados que você já traz com você, né? Que ele fala da pessoa que é naturalmente boa, que naturalmente se doa. Por que ela faz isso? Porque ela já fez essas experiências muito mais vezes do que nós. Alguns autores publicaram obras muito belas e moralmente elevadas, que ajudam o progresso da humanidade.
mas das quais eles mesmos não tiraram proveito. Como espíritos lhes será levado em conta o bem que fizeram através de suas obras? Quer dizer, como espíritos lhes será levado em conta o bem que fizeram através de suas obras? Quer dizer, as obras boas que eu consegui fazer, mesmo diante de tantos fracassos que eu tive, será que, de repente, vai valer para mim como bônus horas? Ô, E Tânia, eu acho aí, que isso aí tem outra interpretação, pode né? fazer. É tipo aquela, né? Eu prego tanto como Jesus dizia, eles dizem, mas não fazem, né? Ou seja, eu falo tanto de amor, de caridade, de tudo, mas eu falo porque é bom para os outros fazer, mas eu não faço. É como se eu fosse isento de tudo aquilo que eu estou falando. É o tal do hipócrita, né? Naquela época eram os fariseus, né? Que entendiam da lei, mas era para os outros, não para eles. E aí Né? entra aquela famosa frase, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não tem nada, ele tá completamente errada, né? É o tal do hipócrita, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Então, antigamente os pais da gente até falavam isso parentes, né? Porque eles eram adultos, né? Muitas vezes nesse sentido, né? Mas ao contrário, faça o que eu falo e faça, né? Porque eu também faço isso. A gente tem que dar exemplo. Como eu falar para o meu filho para não fumar se eu estou fumando? Eu não sou sendo exemplo. Então, é pura hipocrisia, né? Exatamente. Mas, E aí os espíritos respondem, né? A moral sem ação, que é o que o Ronaldo está falando, a moral sem ações é como a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente se não a fizerdes frutificar para vos alimentar? Esses homens são mais culpáveis porque tinham inteligência para compreender, não praticando as máximas que ofereciam aos outros. Renunciaram a colher os seus frutos. Você vê que os espíritos, eles estão o tempo inteiro fazendo um movimento a respeito de nós mesmos. Tânia, entendo, como se eles estivessem dizendo quanto nós estamos do lado de fora. A gente está o tempo todo do lado de fora. E é como se eles dissessem, entra para dentro de você, olha para dentro de quem você é. Existem tantas coisas boas dentro de você que você pode, sabe, deixar sair, frutificar, deixar, sabe, se expandir, crescer, árvore. Quando Jesus diz a fé do tamanho do grão de mostarda, ele usa o grão de mostarda por quê? Ele fala, isso Jesus, tá? Que os grãos mais menores que existe é o de mostarda. A gente sabe que tem outros hoje, tá? Mas naquela época era o de mostarda. E o que todo mundo conhecia, mas que aquele pequeno grão vira uma árvore tão gigantesca. Então, é esse grão que existe dentro de nós. É esse grão que a gente precisa regar. É esse grão que a gente precisa podar, que a gente precisa, sabe, cuidar, para que ele cresça, para que ele se expanda, porque se cada um de nós, seres humanos, conseguir fazer isso, nós vamos transformar o mundo num planeta bom. Só depende de nós. Depende de nós. É repreensível aquele que, fazendo conscientemente o bem, reconhece que faz? Interessante essa pergunta. E os espíritos respondem: desde que pode ter consciência do mal que fizer, deve tê-la igualmente do bem, a fim de saber se age bem ou mal. É pensando todas as suas ações na balança da lei de Deus e, sobretudo, na da lei da justiça, do amor e da caridade, que ele poderá dizer a si mesmo se as suas ações são boas ou más e aprová-las ou desaprová-las. Não pode, pois, ser responsabilizado por reconhecer que triunfou das más tendências e de estar satisfeito por isso, desde que não se envaideça com que cairia em outra falta.
E aí eu vou pedir para os meus colegas Ronaldo e Macário comentarem a respeito dessa fala dos espíritos. O que que vocês, como que vocês interpretam essa fala dos espíritos? Gostaria da opinião de vocês. Você falou há pouco, né, Tânia, né, sobre a questão que está no Evangelho, que reconhece o verdadeiro cristão, ela fala, né, ou espírita, que eles colocam lá também, pela sua transformação moral. Transformação moral é essa, é o que você falou, né? É o que eu falo, né? É você se transformar, né? A tirar aquele homem velho, aquele espírito ranzinho, egoísta dentro de você e colocar ali, fazer surgir, né? Uma pessoa boa, caridosa, empática, né? Porque essa pessoa, né, que está fazendo essa transformação moral, ela está lutando também para domar, como ele fala, suas más inclinações, as suas imperfeições. Os espíritos sempre falam que existe sempre mérito quando você luta para vencer essas imperfeições, porque somos testados a todo instante e a todo momento, né? E com certeza é aqui que Santo Agostinho fala no final desse aqui das leis morais, que entra em perfeição moral, sobre essa questão, né? Leis morais foram dadas, aí o Espírito coloca, mas como eu vou praticar essas leis morais? Parece tão difícil, né? 10 leis, para como é que eu... E o Santo Agostinho vem e coloca nesse capítulo da perfeição moral, que fala sobre vícios e virtudes, né? Ele fala, né? O que me ajudou muito depois que eu desencarnei na vida espiritual é aquilo que eu fazia, né, na minha vida, que antes de deitar, eu sempre fazia aquele retrocesso na minha consciência, se durante o meu dia eu não fiz mal para ninguém, eu não prejudiquei ninguém, ou se ninguém se incomodou com algo que eu fiz. E eu busco, nessas minhas reflexões, corrigir as coisas que eu acho que eu né, de alguma forma, eu fiz de errado. E cada dia eu ia me melhorando. E isso contribuiu muito para depois, no mundo espiritual, foi o que me ajudou bastante. Então, é esse o roteiro que o Santo Agostinho dá para que a gente siga as leis morais, que a gente sempre reflita naquilo que a gente faz. Óbvio que nem todo mundo à noite chega para ficar refletindo, né? Mas cada vez que a gente, né, comete uma ação que não é muito boa, né? Principalmente nós espíritas, porque a consciência já cobra de imediato, você fala assim, opa, você não fez, isso aí não é bom, né? Assim que você aprendeu, na hora, né? Então já ajuda Na você hora a mesmo, próxima vez. imediato. Você já percebe, já pede desculpa, sabe? Né? Você já tem essa consciência. Se não tem, vai se criando essa consciência. Porque eu sempre falo que o espírito é assim, né? É aquele momento, a primeiro momento, ele absorve a doutrina entra nele e ele fica admirado com aquilo. No segundo momento, ele introspecta aquilo, né? Faz com que aquilo faça parte da vida dele, aquilo entra nele, aquilo enche o seu espírito. E no terceiro momento, ele coloca para fora tudo aquilo que ele aprendeu, né? Ele vai se tornar uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa do bem. É isso que coloca para fora, é o terceiro momento. Nesses 3 momentos, não se leva, né, de um dia para o outro que isso acontece, às vezes anos, encarnações para que isso aconteça. Nós estamos nesse caminho, né? E é sempre bom a gente estudar o Evangelho, né? Porque o Evangelho sempre vem nos chamar a atenção, nos dar os puxão de orelha, que é isso que os Espíritos estão falando. Ó, meu filho, faça o bem, seja caridoso, toda hora, todos os livros, eu canso de falar, todos os livros, palestras, sempre bem, amor, caridade, porque eles sabem que o caminho para nós chegar mais rápido à nossa perfeição é esse. Eles não cansam de martelar isso para a gente, né? É tipo um processo mnemônico, né? Enchendo o nosso saco. Faça, meu filho, faça o bem, faça o bem, faça o bem. Seja caridoso, né? E a gente, volta e meia, corre, né, desse caminho, né? Mas, né, eles não vão cansar, porque esse é o destino de todos nós. Né? Porque quando a gente estiver do outro lado, com certeza a gente vai também fazer com que estão aqui. A mesma coisa, né? Procurar incutir na cabeça dos nossos irmãozinhos para fazer o bem também. É isso. Que E aí, pilha Acho que me Macário? toda, alonguei, hein, desculpa. homem? Pelo amor de Deus. Mas aí eu entendi que a pergunta da Tânia era consciência do bem que você faz. Quando perguntaram lá, tem a Nete Guimarães que trabalha muito isso aí, se Deus criou o mal, e a resposta dos espíritos é que não existe o mal, existe a ignorância do bem. Então, você tem que ter consciência do bem que você faz. Senão,
você seria uma pessoa fria, né? Sem sentimentos. E também é louvável, os espíritos também aprovam, de você sentir satisfação do bem que você faz. Nós somos os seres humanos. E isso também além de sentimentos espirituais, também tem sentimentos físicos, porque existe uma troca de energias salutares. Quando você faz o bem, você está vibrando energias boas e está recebendo energias boas. Então, evidentemente que nós temos que ter consciência do bem que nós estamos fazendo. Como ele responde aqui, se você sabe dos erros que você praticou, você também tem que saber do bem que você pratica. E voltando na definição de espírita que você se referiu, espírito é aquele que reconhece as suas dificuldades e trabalha por melhorar-se. Então, você tem que saber o que é bom e o que é ruim para você seguir o caminho do bem. Os espíritos ainda falam, tem que existir o alto e o baixo, tem que existir o claro e o escuro, tem que existir o bom e o ruim para que você saiba essa diferença. E para nós, como espírito, como é que nós evoluímos? Através do conhecimento. E o conhecimento é saber o que é uma coisa e o que é outra. Se a gente não tiver essa consciência, não tiver esse sentimento, somos pessoas absolutamente frias e não vai acontecer nada. E nós somos seres humanos e temos que ter sentimentos cada vez mais apurados, que aí, segundo a definição dos próprios espíritos, o auge do sentimento é o amor, e nós estamos buscando aquele amor ágape que Jesus ensinou. É isso mesmo. E complementando as duas falas, que foram maravilhosas, muito obrigada, eu tinha certeza que vocês iam agregar muito. Eu vou terminar da seguinte maneira. Muitas vezes a gente olha para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, para os nossos adversários, para a vida que muitas vezes se torna um grande adversário, e a gente fica preso, inútil, na dor. Sem perceber que muitas vezes eu necessito conhecer essa dor, eu necessito aprender a lidar com essa dor, porque eu não tenho como ajudar o outro se eu não conhecer a dor. Eu não posso ajudar ninguém se eu não conhecer a dor da pessoa. E para que eu conheça a dor da pessoa, do meu irmão, da pessoa que está próxima de mim, ou daquela que vem na minha direção para que eu possa ajudar, sem conhecer a dor dela, isso é impossível. Então, veja, eu estou estudando psicologia, eu vou ser psicóloga, eu quero atender como psicóloga, e qual é o maior desafio do psicólogo hoje, que está muito em evidência? Tem outros, eu vou trazer a depressão, que a maioria conhece, é a depressão. Agora, como que eu vou tratar uma pessoa depressiva se eu não conheço a depressão? Eu não sei o que é depressão, eu não conheço, eu não passei por ela. Mas a vida é tão maravilhosa que ela me trouxe dentro da minha casa a depressão. Para que eu pudesse ver de perto, para que eu pudesse sentir a dor, para que eu pudesse sentir a dor no meu coração, no meu corpo, na minha alma. Para que eu pudesse entender a dimensão que essa dor tem. Para que quando eu estiver pronta, eu possa sim atuar nesse trabalho. Mas eu posso atuar nesse trabalho porque eu conheço. Eu sei a dor. Então, isso vale para tudo, gente. Às vezes a gente está preso, choramingando, ou sofrendo com alguma coisa que está acontecendo em relação a outra pessoa, sem perceber que aquela pessoa é só o instrumento colocado diante de nós, para que nós saibamos, aprendamos, exercitemos, e que a gente faça essa vivência, que a gente atue nessa vivência. Então, tem mais a ver conosco do que com o outro. E muitas vezes a gente responsabiliza o outro, a gente culpa o outro. E a questão é olhar para si mesmo. Quando o Ronaldo falou, né, que os espíritos estão o tempo todo, parece que martelando na nossa cabeça, falando assim, viu, é o bem, é o bem, é o bem. Se você perceber, eu não sei se você já percebeu, são 1019 questões que falam uma coisa só, faça o bem. Em todas as questões
que o Allan Kardec conseguiu alcançar em relação às nossas vivências, porque, veja, ele consegue abrir um leque com várias situações, né? E essas situações todas giram em torno do quê? Da nossa existência humana, da nossa existência planetária. Mas todas elas giram em torno de uma só situação, de uma só resposta, de uma só efetividade. Faço bem. Faço bem. Tânia, o único problema é que muitas vezes a pessoa pensa em fazer o bem, já quer ser um Chico Xavier, uma irmã Dulce, uma Teresa de Calcutá, um Divaldo, ou um Gandhi. E não é só isso. Você falou anteriormente, essas pessoas já passaram por esses espaços que nós estamos passando agora. E fazer o bem, às vezes são coisas tão simples, um sorriso, até o silêncio em determinadas situações é um bem. O que a gente precisa... Exatamente, fazer o bem dentro de casa, começar dentro de casa, um abraço que nós estamos nos afastando por causa da tecnologia, são coisas simples que aos poucos vão nos credenciando para fazer coisas maiores, né? Já que fosse fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei em tendência das coisas grandes. Pois é. Uma vez, gente, a minha filha, aos 13 anos de idade, chegou em mim e disse para mim: eu não gosto de meninos, eu gosto de meninas. Você vai deixar de me amar? Quando ela falou isso para mim, a primeira coisa que me veio: o que eu aprendo na casa espírita? Eu vou toda semana na casa espírita, eu assisto palestra, eu participo de aula, eu participo do mundaréu de coisas, e a coisa que realmente eu aprendo na casa espírita é amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não conseguir amar a minha filha, seja ela o que ela for, o que eu estou fazendo na casa espírita? Perdendo tempo? Perdendo meu tempo, perdendo o tempo da pessoa que me ensina? Porque se eu não conseguir colocar em prática, a única coisa que a gente aprende que é verdadeira, amar ao próximo como a si mesmo, levar esse amor. Porque ela não é minha filha, ela é um espírito, que assim como eu tem dificuldades, que assim como eu, muitas vezes se encontra perdido. Então, eu estou falando da minha filha porque é um exemplo assim que me veio agora. Porque às vezes a gente pensa que a vida do outro é perfeita. Ah, mas a vida do fulano é perfeita. Olha, não tem nada. Ai, que lindo. Mentira. A vida de ninguém é perfeita. Todo mundo tem as suas dificuldades, tem as suas, sabe, as suas encrencas, né? Todo mundo tem as suas encrencas e tem cada um que tem umas encrencas que, olha... Bom, o que eu quero dizer? Pratique o amor. Seja por quem for. Olhe para o outro entendendo que o outro é um espírito. É um filho de Deus, assim como você. Nós estamos vivenciando algumas posições, pai, mãe, filho, irmão, mas somos todos filhos de um mesmo pai. Somos todos irmãos. E estamos aqui para nos ajudar. Se a gente não se ajudar, muito obrigada pela atenção de todos. Espero que tenha sido bom para vocês essa aula da tarde. Que faça vocês refletirem muito a respeito de quem vocês são. E tenham uma boa tarde, uma ótima semana. E até a próxima aula, que vai ser com... Ronaldo. Que vai ser com o Ronaldo. Macaco já responde Ronaldo. É Ronaldo. O Ricardo Ronaldo e Ronaldo, então... ele vai fazer duas seguidas. Ah, é Ronaldo? Então, Ronaldo? não é a aula da dinâmica lá, a próxima? Não, é outra. Dinâmica, gente. Onde é que vai ter? Quando é que vai ter dinâmica, gente? Aquela que eu vou faltar. Você me avisa, manda mensagem que eu não venho também. Eu vou não vir. Eu vou ter um imprevisto. É dia 5 de outubro, que é dia da comemoração do mês espírita, nascimento de Kardec, é dia 3 ele nasce, mas 5 cai na quarta-feira. Então, à noite tem uma palestra.
com Evandro Xavier Coutinho, às 20 horas. Quem quiser comparecer está convidado. E à tarde vai ser, Virtual ou presencial? vai ser presencial, à noite. E aqui à tarde vai ser com o Ronaldo. À tarde, comigo. A semana que vem é Paixões de Egoísmo, né? Dia 5 a gente vai fazer uma dinâmica sobre a lei de justiça, amor e caridade, tá bom? Para vocês ficarem dinâmicos, vamos falar assim. Dinâmicos. Eu vou faltar esse dia. Eu vou no Zoom. Ó, Ronaldo, Carol não. falou que você dá presença para ela, que ela já escutou a aula inteira hoje. Viu? Lembre-se que os espíritos falaram, né? Vamos, né, melhorar o nosso intelectual para que a gente possa discernir melhor, tá? Ô, Mona Lisa, fala para ela que eu espero que ela tenha gostado. Ela fez assim que gostou. Ronaldo, Tchau, Oi. gente. Obrigada, já viu? estamos Tchau, sendo Karine. injustiçados. Boa Tchau, tarde para Karine. você. Abraço, gente. Boa Oi, semana. Até mais. Roseli. Estamos sendo injustiçados assim. Está massacrando um tiro tempo. Pois é. Vamos lá. Beijo no coração de vocês semana que vem. Tchau, gente. Tchau, Até semana gente. que vem. Obrigada. Tchau. 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 Bom final